Olá, meu amigo e amiga. Coisas extraordinárias e surreais, como você nunca viu na história do nosso país, estão acontecendo nesse momento com o protagonismo especial de um certo clã familiar que governou o nosso país. E o cenário para essas criaturas é de total desespero, como mostrarei aqui para vocês no nosso encontro de hoje. Isso ao mesmo tempo em que os olhares da grande mídia e também de muita gente aqui nas redes sociais estão voltados para os resultados e as avaliações publicadas por uma pesquisa do Instituto Quest sobre o governo Lula. Isso também sobre a avaliação pessoal que se faz sobre o presidente da República. Esse é um assunto que vai gerar mídia, vai gerar muitos debates hoje, durante a noite inteira, nos principais veículos, os principais colunistas, nas redes sociais. E amanhã eu vou fazer uma depuração dessas interpretações, já adiantando aqui para vocês que essa avaliação que teve uma queda do presidente da República e do governo não é proveniente somente do PIX, não. Eu já conversei com vocês, mas nós vamos esmiuçar isso mais à frente. E por que eu não vou esmiuçar esse assunto agora? É porque surgiu uma situação absolutamente surreal que eu vou aqui compartilhar com vocês. Vamos fazer uma reação em cima do que eu vou mostrar aqui para vocês no que diz respeito a uma publicação feita por uma personagem desse do clã Bolsonaro, mostrando uma espécie de rastejamento, humilhação, que a gente nunca viu alguém fazer aqui no nosso país em relação a um chefe de Estado estrangeiro. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mostrarei aqui as imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão divulgando o nosso portal. Somos agora 993 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Você está chegando agora? Receba aqui o nosso abraço de todos nós, seja muito bem-vindo e vamos juntos aqui, porque tem muita coisa que vai acontecer no nosso país e a gente precisa ter um envolvimento cada vez maior, né? Bom, começando aqui de uma pauta internacional que se conecta com a nossa, que essa gente da extrema-direita namorando, mais uma vez, ressuscitando uma página absolutamente inaceitável da história da humanidade, que foi o nazifascismo. Nós vimos o senhor Steve Bannon, que pensa que virá para o Brasil tumultuar aqui a nossa história, mas eu acho que ele vai ter uma grande decepção junto com a extrema-direita, com coisas que poderão acontecer com ele e com as pessoas que estão ao lado dele, em função da promessa de práticas de crimes aqui no nosso país. Pois bem, a criatura que foi flagrada nesse gesto, né, quando ele se dirige ali a alemães que estavam de extrema-direita, de um partido de extrema-direita na Alemanha, quando ele faz a saudação, ele repete o gesto ali, né, do bigodinho, do Adolfo do bigodinho. Gesto que foi repetido por senhor Elon Musk e o que impressiona é que muitas criaturas, né, que estão observando isso estão tentando dar uma normalizada. Inclusive a comunidade judaica, que tem sido muito condescendente com esse tipo de comportamento desses personagens, estão fazendo publicações e alertas muito intensas, porque para algumas dessas pessoas, o nazismo ele só é ruim quando ele afeta a sua comunidade. Quando é praticado contra os outros, como faz lá, por exemplo, Benjamin Netanyahu, aí está tudo certo. E os seus sócios, né, as pessoas que com ele se identificam. Então, tem esse tipo de tolerância. E aí, gente, para mostrar que não é apenas uma coincidência, o senhor Elon Musk discursou em comício de partido de ultradireita na Alemanha e fez uma série de declarações bizarras, como, por exemplo, olha, as gerações de hoje devem esquecer aquilo que foi feito no passado. Aquilo já passou, dando a entender que não tem nada a fazer reparo, que normalizando, gente, aquilo que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, o comportamento dessas criaturas fica todo conectado através do pior que a humanidade já produziu e querem aqui no nosso país normalizar esse tipo de situação também. Mas aqui eles sofrerão uma resistência impiedosa de todos nós aqui, que não vamos deixar essa gente crescer com esse tipo de discurso, não. Bom, o Dudu Bananinha mais cedo, mostrei para vocês que ele anda com os olhares meio esquisitões, né? Você pega os vídeos dele, ele está com seu olhar muito estatelado, né? Enfim, e não para de falar de Donald Trump. Mas, com a revelação
que nós vimos agora, que ele figurava como uma figura central tentando estimular um golpe de Estado aqui no nosso país, revelação feita pela delação de Mauro Cid, ele sentiu que ele a qualquer momento vai ser preso. Então ele publicou um vídeo hoje, um vídeo dirigido, gente, especificamente a Donald Trump. Vocês acreditam nisso? Ao governo americano, à ultradireita norte-americana, para vir salvá-lo aqui, né? Quase um pedido de socorro, um protesto, uma coisa rastejante. Vou mostrar aqui para vocês só alguns trechos. Moraes quer me prender. Daí ele vem com coisas como essa aqui. Vou pegar aqui primeiro esse trecho aqui, trecho número 1. Ah, detalhe, né? Como é direcionado para Donald Trump, tem a legenda em inglês. E detalhe, né? Ele está lendo um texto. A cabeça dele está um pouquinho torta. Ele não está olhando direto para a câmera. Ele está lendo um texto que foi preparado e provavelmente não foi nem preparado por ele. Porque tem assuntos ali muito sensíveis que dizem respeito até a interesses internacionais que ele não tem nem capacidade para entender o alcance do que ele está falando. E o que submete a esse comportamento dessa criatura como de um infiltrado estrangeiro aqui no nosso país, um verdadeiro traidor da pátria com as coisas que ele faz, né, e fala. Vamos pegar aqui alguns trechos. Amanhecemos com mais um vazamento para a imprensa de um inquérito comandado por Alexandre de Moraes, nos relacionando com esse fantasioso golpe de 8 de janeiro de 2023. Essa investigação sobre o suposto golpe não ocorre no juizado de primeira... Detalhe, olha o bonezinho lá no fundo, vou até ampliar aqui, né? Só faltou a bandeira dos Estados Unidos, né? Mas eles não têm... Tem dois bonezinhos ali de Donald Trump ali no fundo, né? Então a criatura está sentindo que a situação para ele está ficando complicada. Instância, mas sim na Suprema Corte, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E não precisa ser um gênio para saber que eu não vou ter direito à ampla defesa, e isso também não caminha sobre um devido processo legal. Basta ver que o general... Então ele já está antevendo, né, que será preso e ele não terá defesa. Claro que é muito difícil, né? Um criminoso ter defesa, um criminoso diante de tantas evidências. Aliás, essa gente, quando ele fala no começo, né, o suposto golpe... Olha, gente, vocês já viram algum golpista corajoso? Vocês já viram algum golpista fracassado dizer, olha, eu queria dar um golpe mesmo? Você pega todas as criaturas que foram derrotadas no processo histórico, nenhum deles quis fazer aquilo que eles fizeram. Se pegasse lá o senhor Adolfo do Bigodinho, ele vai dizer, não queríamos fazer nada disso, foi mal entendido. O outro lá que foi enforcado de cabeça para baixo, né, foi ali quase que escalpelado na Itália, olha, também não queríamos fazer nada disso. Se pegar o Pinochet no Chile, não queríamos fazer ditadura. Os generais ditadores na Argentina, não queríamos torturar, não queríamos fazer nada disso. Então são todos covardes. Ninguém assume, diante de tudo que nós vimos aqui no Brasil, você não encontra um bolsonarista sincero, né? Dizendo, não, nós queremos romper a instituição mesmo, nós queríamos botar o Bolsonaro ali e não queremos reconhecer a democracia aqui no nosso país. Então, gente, como é que a gente avalia esses rastejantes seres, né, que faziam ali vergonha até os répteis, né, mais chinfrins, né, com todo prejuízo, com todo respeito aí aos répteis, né, seria um prejuízo ali a sua existência, né? Mas vamos ver aqui mais alguns trechinhos, vamos lá. E como toda essa investigação em processo está no STF, não há a possibilidade de apelar para outro tribunal acima. Não há o duplo grau de jurisdição. Porque a Constituição brasileira prevê assim, alguns crimes de algumas autoridades já são julgados pela mais alta corte. Não tem como escapar disso não. Vamos lá. E sim, esse ministro Alexandre de Moraes é o mesmo que baniu a Rede X e congelou ativos da Starlink, mesmo que a Starlink não tivesse nada a ver com essa disputa. Moraes é o... Quando ele faz isso, ele traz o Elon Musk para o meio do pacote, né? Além de puxar saco de Donald Trump, ele também vai lá, olha, Musk, eu estou aqui puxando o saco, estou rastejando por você também, tá? Vamos seguir aqui com mais outros trechos. É a chamada lawfare, o ativismo judicial bem conhecido por Donald Trump. Eu costumo até dizer que o Brasil... O ativismo judicial conhecido por Donald Trump. Sempre fazendo referência a Trump, né? Os Estados Unidos, eles sofrem do mesmo vírus. A diferença é que aqui nós temos menos anticorpos. Nesse sistema, Alexandre de Moraes, ele criminaliza a oposição. Lula endossa toda essa narrativa, dizendo que é para preservar a democracia. E assim, eles ficam com um caminho livre para se perpetuarem no poder. Os Estados Unidos, agora com o presidente Trump, e todos os países livres do mundo não deveriam reconhecer eleições onde a oposição não possa concorrer e onde não haja... Gente, isso é uma das partes mais canalhas do discurso dele. Ele está insuflando um governo estrangeiro a não reconhecer a nossa democracia
porque está banindo criminosos, bandidos como o pai dele, e ele agora o próximo da lista, nesse processo político todo. Então, continuemos aqui. Haja liberdade de expressão. Se isso não for feito, mais e mais narcoditaduras como a da Venezuela nascerão. Pois, como vimos com Maria Corina Machado, inelegível pelo TSE da Venezuela, essa é a nova tática dos ditadores para ir para as eleições sem concorrência. Ressalto que no Brasil, Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto. E uma eleição sem ele abre caminho para que Lula seja reeleito ou indique um sucessor. Poderia ser até um poste. Vocês estão vendo como é que ele vai costurando? Ele coloca a Venezuela, ele vai fazendo uma amarração, né? Vamos lá. Falando especificamente agora sobre Estados Unidos da América, eu me dirijo ao presidente Donald J. Trump. Vê intimidade, né? Falando agora sobre Estados Unidos da América, me dirijo a Donald J. Trump, né? Sim, é que nem mamãe quando chama o filhinho, né? Ou quando um bajulador quer agradar bem, né? Aí fala o nome completo, né? Vamos lá. Só que o establishment brasileiro odeia, está sendo claro que ele não continuará usando o dinheiro do pagador de impostos americano para financiar a censura. Tal qual a atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, fez, por exemplo, dando R$170 mil para a instituição. Ele acusa a embaixadora de ter doado alguma coisa. Não foi embaixadora. A embaixadora só fez meio de campo ao governo americano, que resolveu apoiar algumas ONGs na defesa de direitos humanos, defesa do meio ambiente, como sempre fizeram, né? Pessoa que chama os Estados Unidos de país imperialista e genocida, além de hastear a bandeira americana ao lado da bandeira LGBT. Então ele fala que o Felipe Neto, ele hasteia um sinal de crítica à bandeira norte-americana ao lado da bandeira LGBT, alguma coisa assim. Ou seja, para o Dudu Bananinha, isso é um absurdo colocar gay junto com os Estados Unidos, né? Isso não pode, né? Isso é muito ruim, né? Isso sem contar a ajuda do governo Biden para os Sleeping Giants e do USAID para outras ações. É necessário que os Estados Unidos resgatem a sua tradição de exportadores de liberdade e virem esta... Os Estados Unidos resgatem a sua tradição de exportadores da liberdade. Eu acho que esse rapaz anda se drogando ou está bebendo alguma coisa, porque em sã consciência alguém dizer uma coisa dessa tá complicado, hein, Dudu Bananinha? A página sombria da sua história também diante da comunidade internacional. É urgente retirar a atual embaixadora do Brasil e drenar esse pântano. Estamos falando... Tirar a embaixadora, ele está falando para o Trump, tirar a embaixadora do país dele aqui, do nosso país, para drenar esse pântano. Vejam só a linguagem do indivíduo. Se alguém no Brasil usa essa expressão, drenar pântano, se esse texto não parece ser uma coisa lá de fora, vindo aqui para dentro, que o indivíduo está interpretando ali com a cabeça torta, né? Falando aqui do país que é a metade da América do Sul, em termos de população, território e PIB. Se o Brasil virar uma Venezuela e 25% da população brasileira tiver que sair do Brasil, como aconteceu pela Venezuela... Gente, olha o delírio do marginal, do delinquente. Ele está achando que 25% da população do Brasil pode fugir do Brasil por conta de alguma situação. Isso cabe na cabeça de alguém que não seja uma pessoa que está com alguma doença mental ou está drogada? A gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Isso faria com que a diáspora venezuelana, que já é a maior crise migratória de toda a história da América Latina, virasse um conto de fadas. Gente, aí no finalzinho, deixa eu adiantar aqui para fazer essa reação, deixa eu ver se eu pego logo a parte final aqui, porque a parte da vassalagem final, depois eu vou dar a informação aqui para ele, diante da abissal cretinice. Um problema na base que me impede de ter um trabalho normal de deputado. Um problema de liberdade de expressão, de criminalização da oposição ao socialista Lula da Silva. Este sim. Ele sempre falando com o olhar meio esbugalhado, tá? Qualquer momento que eu congelar aqui, ele tá com essa cara assim, meio, né, de espanto, né? Condenado por corrupção e, de certa forma, perdoado por essa mesma Suprema Corte. Mas, como disse Elon Musk, a Rede X... Olha Elon Musk de novo. Os parças, né? Desse movimento de extrema-direita mundial. É a nova imprensa. E os internautas são os jornalistas. Acabou-se aquele tempo do monopólio da informação. Nós apenas pedimos liberdade de expressão e a possibilidade de concorrer numa eleição íntegra e transparente. De resto, deixe o povo escolher. Se conseguirmos isso, certamente teremos sucesso, pois a verdade está do nosso lado. Deus abençoe a América. Deus abençoe o Brasil. Gente, viram quem é que ele colocou na prioridade na saudação final? Deus abençoe a América. Depois abençoe o Brasil, né? Então, gente, eu não coloquei mais trechos aqui porque a canalice enjoa, né? Mas fica aí o alerta, a gente vai voltar novas vezes aí, porque isso vai repercutir, tá bom? Eu fico por aqui, mande seu comentário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!